Meus irmãos, graça e paz, amém? Bom dia, bom dia. O dia tá bom mesmo? Quem trouxe Bíblia? Você tem Bíblia? Quero pedir que você, por gentileza, abra seu exemplar bíblico num dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, texto que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã. Se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Enquanto você procura e localiza esse texto, Eliette, obrigado por esse convite. É um prazer te ver, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O desejo do meu coração é que o Senhor continue prosperando essa obra em nome de Jesus. Amém? Toda a casa, a liderança. Carol, muito bom te ver aqui também. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Prometo que eu não vou ser extenso, mas eu vou ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã, em nome de Jesus. Quem encontrou, diz amém. O texto diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído. Veja isso. Houve um ruído, um barulho de ossos que se chocavam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, carnes e se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um poderoso exército. Amém. Assente-se, fique à vontade no seu lugar. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta ao alcance dos seus olhos, para que você possa verificar se o que eu digo aqui condiz com o que está escrito na sua Bíblia, em nome de Jesus. Quero pedir, se for possível, aumentar um pouquinho o fundo musical, por gentileza. Eu vou agradecer. Nós estamos aqui no livro do profeta Ezequiel. Esse texto talvez seja um dos textos mais conhecidos, como eu disse, do Antigo Testamento. Não somente porque ele é famoso em si, mas porque ele representa um dos momentos mais importantes de Israel. Nós sabemos que Israel coleciona inimigos até hoje. A nação de Israel, mesmo sendo pequena, mesmo sendo um lugar pequeno, é um lugar que atrai muitos olhares de outras nações. E o motivo é simples: Deus abençoou um homem. Deus abençoou um homem. Esse homem era Abraão. Deus abençoou ele. Deus não abençoou o que ele faz. Deus não abençoou o que ele fez. Deus não abençoou simplesmente o que ele tinha. Deus abençoou a sua vida, Abraão. Então, por onde ele passa, a bênção passa com ele. E agora nós vemos um homem que se estabeleceu numa terra, e mesmo sendo uma terra seca, mesmo sendo uma terra infrutífera, uma terra vazia, por causa da bênção do Senhor sobre esse homem, ele cava no deserto e encontra água. Ele planta e é possível que haja frutificação no plantio, porque Deus o abençoou. E isso atrai olhares de inimigos sobre aquela terra. Agora, nós estamos falando de um momento de Israel que é muito parecido com o que tem acontecido hoje em dia na Ásia, porque eu estava vendo esses dias uma entrevista, eu percebi uma mulher dizendo
na Ucrânia, quando saía daquela guerra, fugindo com sua filha. A repórter perguntou para ela: moça, qual é o seu maior medo? O que te assusta no meio dessa guerra toda? E eu fiquei surpreso com a resposta, porque ela não disse que era o medo da morte. Ela não disse: eu tenho medo de perder meus pais, perder minha filha. Não, o medo dela foi: o meu medo é simplesmente poder um dia sair e não conseguir voltar para o meu país. Então existe no meio daquele povo de Israel, como há também no meio dos ucranianos, um sentimento de patriotismo. Eles amam a terra, eles amam o lugar deles. E não é, no caso de Israel, simplesmente porque a terra é boa, mas é porque Deus estabeleceu aquela terra para eles. É a terra que Deus lhes prometeu, é a terra prometida, é deles por herança. E agora nós vemos um momento em que Israel se vê cercado outra vez por mais um inimigo. Dessa vez, talvez o seu segundo maior inimigo que ele enfrentou em toda a história, sendo o primeiro o cativeiro egípcio. Os inimigos cercaram Jerusalém no ano de 598 a.C. E quando eles cercam Jerusalém, Jerusalém não é uma cidade que está sem saber do que está acontecendo. Momentos antes, anos antes, décadas antes, Deus havia alertado Israel sobre aquilo, sobre a invasão de Jerusalém, sobre o pecado de Israel que estava chegando à narina de Deus. Então Deus permite que se levantem profetas para profetizar contra Israel, advertindo eles, dizendo: vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrependerem, vocês perceberão que a minha ira vai se manifestar. Vale lembrar que a ira de Deus não é semelhante à ira humana, porque a ira humana destrói, a ira divina reconstrói, é diferente. Enquanto nós consideramos a ira como ódio, Deus considera a ira como justiça. Então, quando Deus está irado, o que o texto quer dizer é que Deus vai corrigir alguma coisa, Deus vai colocar algo no prumo, e por vezes essa correção pode machucar, por vezes a correção pode doer, e é justamente o que vai acontecer. Deus levanta Abacuque para conversar sobre a invasão de Israel. Deus avisa para Jeremias: olha, o povo vai sofrer, e Jeremias tenta clamar, dizendo: Senhor, não faça isso, nós somos o seu povo. E Deus o repreende, dizendo: não clame por eles, não ore por eles, porque nem se Moisés e Samuel clamassem, eu ouviria a oração deles. Deus está decidido, Deus não vai mudar de ideia. Ele permitirá que um inimigo pior do que Israel entre em Israel e corrija aquela situação, e na invasão cause um completo problema dentro daquele país. E acontece: Jerusalém é cercada por um exército dos babilônicos, a cidade está tomada, eles não vão se render, e por não se renderem, a Babilônia vai invadir com fogo, com espada, com lança, matando quem estiver na frente. As muralhas vão ser queimadas. O templo de Israel, aonde eles creem habitar o Deus de Israel, é derretido com fogo. O ouro que tem lá dentro é tomado, a prata que tem lá dentro é tomada, o tesouro do rei é tomado, o próprio rei de Jerusalém é tomado como escravo também, como um prêmio desse novo rei que está tomando a cidade. Ele tem os olhos furados, ele leva a família real com ele para a Babilônia, mais de 800 quilômetros de distância. E aqui tem uma curiosidade que você precisa entender para chegar nesse texto comigo. Existe uma diferença gritante entre os egípcios e os babilônicos. Os egípcios têm a intenção de escravizar, visando a força dos seus escravos. Eles querem construir. Os babilônicos não são assim. Eles já têm uma cidade construída, eles já têm um povo sólido. Quando eles invadem uma terra para destruir ou para tornar cativo, a intenção deles é pegar aqueles que têm algum intelecto para oferecer, que têm alguma qualidade, não apenas física, mas de criatividade, que possa ajudar a desenvolver a nação, o lugar para onde eles vão, não apenas na estrutura física, mas sim na vida humana deles mesmos. Então é isso que vai acontecer agora. Eles não vão pegar simplesmente os mais fortes, mas vão pegar aqueles que são mais notáveis entre os jovens, médicos, engenheiros, desenhistas, pessoas que têm condição de contribuir para o desenvolvimento humano da cidade de Babilônia, que é para onde eles estão indo. E agora eu quero que você não seja frio com o texto, mas entenda o cenário que está acontecendo. Aquela terra é a terra que Deus prometeu. Quem estudou em Jerusalém, estudou para trabalhar em Jerusalém. Os jovens que estão ali querem viver ali, porque ali é o lugar onde o Senhor lhes deu. E eles estão sendo arrancados da sua terra, para produzir em meio a uma terra que o Senhor não lhes deu, para produzir para inimigos, a mais de 800 quilômetros de distância de casa, vendo o templo do Deus de Israel caído no chão, vendo o rei rendido,
tudo completamente desorganizado na mente deles. Então começa o tempo do cativeiro dentro da Babilônia. Nós sabemos hoje que esse tempo levou 70 anos, tempo de cativeiro, porém eles não sabiam disso. Então nós temos um motivo que faz um jovem que está triste, que saiu da Babilônia como escravo, que chegou lá dentro, saiu de Jerusalém, está na Babilônia como escravo. Esse jovem tem apenas um motivo para se levantar e não se render. Esse jovem que está lá dentro tem apenas um motivo para não tirar a própria vida. Ele tem apenas um motivo para não sofrer completamente e ainda assim se levantar em meio ao cativeiro e dizer: não, vale a pena esperar. Por quê? Porque embora eles soubessem que Deus estava causando aquilo, eles conheciam a profecia completamente. E o fim da profecia é: o mesmo Deus que permitiu que vocês fossem para a Babilônia é o Deus que construirá o caminho de volta. O mesmo Deus que permitiu que vocês fossem levados como escravos é o Deus que não permitirá que vocês fiquem ali para sempre. Ele os trará de volta para Israel. Se você conhece os livros dos profetas menores, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, esses pequenos livros da Bíblia, você percebe que para todo livro que condena Jerusalém, ele conclui com uma promessa de restauração para Jerusalém. Ele conclui dizendo: vocês serão restaurados, a glória será restaurada, o amor será restaurado, o poder de Deus será restaurado. Então a promessa terminava com o retorno deles para Jerusalém. Mas tem um detalhe: eles não sabiam quanto tempo isso levaria. Será que levaria 7 anos, como levava a ação dos midianitas contra os hebreus? Ou será que seria mais 430 anos, como no Egito? Eles não sabiam. Então havia neles a expectativa de que poderia ser sempre no próximo ano, sempre no próximo dia, sempre no próximo mês. E agora nós vemos como eles estão vivendo ali, sempre esperando: talvez seja amanhã, talvez seja ano que vem, que o Senhor levante um libertador, um Messias, e nos tire daqui. Pregador, prova para mim que havia neles esse sentimento. Eu te provo. Daniel foi um desses jovens destaques que foram levados para a Babilônia, e o texto diz que mesmo distante de casa, mesmo distante do templo, ele orava 3 vezes por dia. Mas tem um detalhe no texto que a gente não percebe quando lê correndo, lê com pressa. É que ele não apenas orava 3 vezes por dia, mas ele procurava no seu quarto uma janela que apontava para Jerusalém. Tem 800 km de distância entre o lugar em que ele está e a cidade de Jerusalém. É evidente que ele não vê a cidade, mas quando ele ora em direção àquela cidade, ele diz: Deus, eu estou aqui, mas um dia eu faço esse caminho de volta. Um dia eu retorno para minha casa. Eu sei que o templo está lá, mas o Senhor é o Deus dos céus. Então, da mesma forma como eu estou aqui, daqui a pouco eu estou voltando para casa. Esse é o sentimento deles. E visualize agora um amigo contando para o outro: olha, não desista, não se renda, não viva completamente por aqui, porque em breve voltaremos para casa. Eles não querem se desenvolver ali, eles não querem construir família ali, eles não querem crescer naquele lugar, porque eles aguardam o momento do cumprimento do retorno. Deus tem que alertá-los, dizendo: não, esperem, podem viver por aqui, se desenvolvam por aqui, porque a promessa é para muito tempo ainda. E o tempo passa, 5 anos, 10 anos, 20, 30. Quem entrou com 20 está com 50, 40 anos, 60. Quem entrou jovem a essa altura já está idoso. Quem entrou com expectativa a essa altura já não tem mais esperança. Na mente deles, Deus não vai cumprir, porque o tempo tem a condição de matar a sua fé, se a sua fé não estiver estruturada no lugar correto. O tempo se torna um amigo de quem é amigo de Deus, mas se torna um inimigo de quem não crê na palavra do Senhor. E à medida que o tempo passa, a fé vai sendo minada aos poucos, a fé vai sendo roubada aos poucos, de forma que aquele amigo que lá atrás disse: não desista, agora diz para aquele que está vivo ainda: olha, esquece, nós não voltaremos mais para casa, acabou, não tem mais jeito, nós estamos fadados a permanecer por aqui. A moça, quando era jovem, ouvia da sua mãe dizendo: filha, não se case por aqui, espere, Deus nos levará de volta para casa. Mas agora, essa moça que ouviu o que a mãe disse, também já é uma senhora, e está dizendo para a sua filha ali: não se entregue, não confie no Deus de Israel, viva por aqui, porque Ele não cumprirá as suas promessas. O tempo fez isso com eles. Os profetas que foram levados para a Babilônia, eles têm o mesmo sentimento: Deus não cumprirá. Deus fala 1 milhão de coisas, mas quando perguntam sobre o tempo, Deus se cala. E agora nós temos o texto dizendo para nós que eles começam a conversar entre si,
dizendo: Deus não vai cumprir. A conversa é entre si. Veja, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem: a nossa fé acabou, a nossa esperança acabou, nós estamos como ossos secos. Veja a expressão que eles usam: nós estamos como ossos secos. O texto não diz que eles estão orando e dizendo: Senhor, acabou a minha esperança. Não. Eles não estão dizendo: Deus, eu não tenho mais fé. Não. Por quê? Porque se eles não têm mais fé, para que orar a Deus? Eles não têm fé. Eles dizem uns aos outros, se convencem: acabou, não tem mais jeito. Isso aqui me impressiona, porque mesmo eles não direcionando sua oração a Deus, mesmo eles não fazendo um comentário na vertical, então somente na horizontal, no nível humano, Deus ouviu o que eles diziam. Deus não escuta apenas a oração que é feita na vertical. Deus não escuta apenas a oração que é feita, que inicia com: Pai nosso que estás no céu. Não, Deus também escuta gritos desesperados dentro de clínicas psicológicas. Deus escuta corações quebrantados dentro de hospitais. Deus é capaz de ouvir a oração feita fora do templo. Deus é capaz de ouvir a tristeza de uma mãe conversando com o seu filho, a tristeza do filho pedindo ajuda para o pai, mesmo não sendo direcionada a ele. Ele está ouvindo, ele conhece, ele está no meio. A Bíblia diz que ele é aquele que anda entre os castiçais. Os castiçais são as igrejas. Ele está dizendo: eu ainda ando no meio de vocês, e mesmo vocês não crendo que eu estou ouvindo, eu estou atento a tudo que vocês estão dizendo. Ele ouviu o que foi dito. Deus não era com ele a conversa, mas ele ouviu. Não era direcionada a ele, mas ele está atento, porque embora o povo tenha perdido a fé, Deus não perdeu o amor pelo seu povo. E no meio daquela tristeza coletiva, aquela crise depressiva no meio de uma nação que está a 1000 km de casa, nós temos Deus levantando um jovem profeta, ou melhor, um jovem que a essa altura já não é mais tão jovem, mas é profeta. Um homem a quem o Senhor levantou desde a infância, que o Senhor fez marcas, que o Senhor convidou para viver e vivenciar coisas extraordinárias. Agora é um senhor de idade, agora é um homem que também está desesperado, que sabe ouvir a voz de Deus, que ouviu a voz de Deus sobre 1 milhão de coisas, mas que também não tem respostas para quando será o retorno para Jerusalém. E veja o que o texto diz. É nesse momento que eles começam a dizer: acabou a nossa esperança, nós estamos como ossos secos. Me chamou a atenção essa expressão, ossos secos. Eles poderiam dizer: nós estamos como mortos, nós estamos desligados, mas não. A expressão que eles dizem é proposital. Nós estamos como ossos secos. O que eles estão querendo dizer é que quem morreu ontem tem mais esperança do que eles, porque a fé deles acabou há muito. A esperança deles não existe mais há muito tempo. Então, quando Deus escuta o que eles estão comentando e dizendo, surge o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. É como se Ezequiel nos contasse: depois de tanto tempo sem tocar nesse assunto, de novo, como há muito tempo não acontecia, veio sobre mim a mão do Senhor. Naquele tempo de solidão espiritual, naquele tempo de pressão espiritual, de tristeza coletiva e de desânimo absoluto, onde muitos abandonaram a lei de Moisés e passaram a viver as práticas pagãs daquele lugar, a Bíblia diz que Ezequiel estava quietinho e de repente vem sobre ele outra vez a mão do Senhor. E veja que ele disse: ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. É como se ele estivesse em casa e de repente, numa visão, uma sala espiritual se abrisse para ele e ele é tomado em outra dimensão e fosse parar em um vale. E ele sabe que é Deus quem está causando aquilo, é Deus quem está proporcionando aquilo, foi Deus quem o conduziu àquele lugar. Ele disse: ele me deixou no meio de um vale. Eu te pergunto, você sabe o que é um vale? Um vale pode ser um lugar bonito aos olhos, mas é um lugar hostil à vida. Vale é simplesmente o encontro, a superfície, a planície entre duas ou mais montanhas. Vale é isso, é um lugar liso em meio ao relevo. Esse é o vale, e o vale é um lugar hostil. Por quê? Porque o vale não é um lugar para turistas, vale não é um lugar para fazer piquenique, não é. O vale é um lugar de guerra.
Vale é o lugar onde aconteciam as batalhas. Lembra, por exemplo, de quando os filisteus tentam oprimir Israel? Os hebreus de um lado na montanha, os filisteus do outro. Tem um gigante de 3 metros gritando: tem homem por aí para me enfrentar? No vale. Enquanto isso, tem um menino descendo com um cajado numa mão, um estilingue na outra, 5 pedras no bolso, dizendo: quem ele pensa que é? Para enfrentar o exército de um Deus que vive. Era no vale que aconteciam as guerras. Era nesse ambiente que os exércitos se encontravam. E agora é nesse lugar em que Ezequiel está passando. E curiosamente tem paz no vale. Curiosamente não é um momento de guerra. Curiosamente aqui há tranquilidade nesse vale. E veja o que ele vai dizer: ele me deixou no meio de um vale, e eu pude ver do lugar onde ele me deixou, que aquele vale estava coberto por ossos secos. E nós, como somos frios com o texto às vezes, pensamos que o que ele está vendo é osso, é acrílico, é madeira, é isopor. Parece que não tem vida no que ele está vendo. Parece que o que ele está vendo ali pode ser até talvez ossos de animais. A gente lê com tanta pressa que não considera isso, mas não percebemos que o que ele está vendo aqui não é apenas osso. Não é apenas osso. O que ele vê aqui é um exército que um dia lutou e perdeu. O que ele vê aqui é alguém que saiu de casa dizendo: eu vou entregar tudo na batalha. É alguém que saiu de casa dizendo: eu estou indo, mas eu volto. Deus será conosco. O que ele está vendo aqui são histórias de pessoas que disseram: eu vou lutar em nome do Senhor, porque era o povo de Deus. E por algum motivo, talvez por erro de estratégia, por distração, alguma coisa deu errada. E aqueles que saíram para vencer, perderam. Aqueles que saíram para lutar, não venceram a guerra. E ficaram daquela forma, ossos secos. Mas veja o detalhe: ele me fez andar ao redor deles. Então primeiro Deus coloca Ezequiel no vale. Ele tem uma visão panorâmica do vale. Ele está vendo que o vale está coberto por ossos. Mas Deus não se dá por satisfeito em fazer com que Ezequiel veja a distância. Deus faz Ezequiel andar entre os ossos. É como se Deus o conduzisse dizendo: Ezequiel, sinta. Ezequiel, procure. Ezequiel, veja, procure, sinta a realidade desses ossos. Eu vou te dizer por que ele faz isso. E eu preciso que você preste muita atenção para me acompanhar nesse raciocínio. Deus sabe o que vai acontecer nesse vale, sim ou não? Sim. Deus já sabe o que ele vai fazer. Ezequiel não sabe ainda. Deus sabe que aqueles ossos voltarão a viver. E a vida vem pela fé. Mas a fé não pode existir com base no que você vê. Porque se você crê a partir do que você vê, você crê hoje, mas duvida amanhã. Porque o cenário está sempre mudando. Então o que Deus quer fazer é eliminar em Ezequiel a fé a partir do que ele está vendo. Então quando Deus diz para ele andar, quando Deus o leva, Deus quer o convencer de que não existe a mais remota chance de vida naquele vale. Ande, Ezequiel, sinta os ossos, procure, veja se existe alguém morto embaixo deles, alguém pelo menos vivo embaixo deles, alguém que se você chamar eles vão levantar. Não tem, eles estão sequíssimos. O que o cenário me comunica, o que eu vejo é que é impossível haver vida dentro desse vale. Se depender do que ele vê agora, ele não tem fé. A resposta racional para ele é: não tem condição de haver vida nesse vale. E era o que Deus queria. Deus queria que o cenário comunicasse para ele, e que a fé que vai surgir no coração dele não viesse a partir do que ele está. E depois de usar a visão do profeta, Deus vai estimular a audição. E no meio daquele convencimento, daquela certeza de que não há chance de vida, Deus o chama e lhe faz uma pergunta. E ele chama Ezequiel por esse nome: Filho do Homem. Eu não sei se você já se perguntou por que Deus chama Ezequiel de filho do homem. Deus chama Elias de Elias, Eliseu de Eliseu, Isaías de Isaías, Abacuque de Abacuque. Deus chama todo mundo pelo nome, mas aqui Deus chama ele de filho do homem. Por que Deus usa essa expressão? Será que Deus não sabia o nome do profeta? Claro que sabia. Mas por que Deus não diz Ezequiel, mas diz filho do homem? Isso aqui é intuitivo, é intencional. Quando Deus diz filho do homem, Deus está lembrando para Ezequiel sobre sua natureza. E está dizendo: você que é descendente de Adão,
Você que não pode mudar nada do que está vendo. Você que é completamente alheio à visão que vê. Você que não consegue mudar a realidade desse cenário caótico que viu. Inclusive, você que é o que está vendo um pouco antes de morrer. Ele faz a pergunta: você acredita que ainda existe vida aí? Meu Deus do céu. Isso é chocante. Deus o estimula a crer que não. Deus o leva a acreditar que é impossível. E depois que ele está convencido, Deus faz uma pergunta provocativa. E quando Deus faz uma pergunta dessa, Deus não quer respostas. Guarde isso aqui. Quando Deus pergunta isso, Deus não quer informações, porque Deus tem informações. Sempre que Deus faz pergunta na Bíblia, a intenção dele é que a pergunta que ele faz seja resposta para você. Adão, aonde você está? Adão pensa: eu não posso me esconder. Elias, está fazendo o que aqui dentro? Elias pensa: esse aqui não é meu lugar. A intenção das perguntas de Deus é te estimular. Ele sabe da resposta, ele sabe, mas ele quer que você entenda como ele pensa. E agora vemos o Deus de Israel dizer: filho do homem, você, descendente de Adão, mortal, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Eu imagino Ezequiel pensando: o que eu vejo me comunica algo, o que eu vejo diz que não, mas a voz que eu estou ouvindo é a voz daquele que traz à existência as coisas que não existem. A minha visão me comunica que é impossível, mas a voz do Senhor me estimula a crer que Ele pode criar o tudo a partir do nada. Algo lhe comunica: não dá, mas existe outra coisa dizendo: dá sim, se você acreditar. A visão que ele tem é completamente cruel com ele, mas a voz que ele escuta o estimula a acreditar que mesmo num cenário completamente caótico, Deus é capaz de virar o quadro, de revirar esse cativeiro e transformar aquela história. E Ezequiel é sincero, ele poderia dizer: Senhor, eu não acredito nisso. Ou ele poderia dizer: Senhor, eu creio nisso. Mas a resposta dele é a mais sincera possível. Ele diz: Senhor, eu não sei, porque o que eu vejo me diz algo, mas sua voz me leva a crer em outra coisa. Eu não sei, estou dividido. Um dia eu consigo crer, no outro não. Tu sabes. Eu não sei, tu sabes. O Senhor conhece a realidade do vale. Aquilo que para o Senhor é morte não significa nada. Para mim sim, mas para o Senhor não. Tu o sabes. E graças a Deus, Ele sabe todas as coisas. Graças a Deus nós podemos descansar que aquilo que eu não sei, Ele sabe. Aquilo que eu não lidero, Ele lidera. Aquilo que eu não consigo mudar, Ele consegue transformar. E nós aprendemos com Ezequiel algo chamado dependência. Porque muitas vezes o cenário é o mesmo para nós. O cenário não comunica nenhuma notícia boa, não comunica nenhuma mudança de vida, mas quando ouvimos a voz de Deus, algo é gerado em nosso coração, que nos ensina a confiar que Ele pode mudar todas as coisas. Ezequiel diz: eu não sei, tu sabes. Tu sabes. E há um convite de Deus para essa manhã, para alguém que está aqui hoje: aprenda a confiar, que mesmo que você não saiba o que fazer nesse cenário, ainda existe um Deus que sabe. Ainda existe um Deus que sabe como levantar o ministério. Ainda existe um Deus que sabe como restaurar esse casamento. Ainda existe um Deus que sabe como mudar essa história. Você não sabe porque está além da sua consciência, mas aquele que criou todas as coisas sabe como regenerar aquilo que nele espera. Já que você não sabe, Ezequiel, e que eu sei, eu vou te ensinar. Sim, Senhor. Ezequiel, levante sua mão e profetize para esses ossos. E diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você consegue imaginar esse lugar? Esse senhor de idade ouvindo a voz de Deus dizendo: Deus, eu estou aqui esse tempo todo falando com o Senhor, eles não me ouviram. Mas se o Senhor falar, eles vão te ouvir. E de repente o texto diz: eu profetizei como o Senhor me ordenou. E enquanto eu profetizava que o Espírito entraria neles, e que carne surgiria nos ossos, e tendões e pele, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Está assim na sua Bíblia: ruído, barulho, em algumas traduções, reboliço.
barulho de ossos se chocando contra ossos. Eu te pergunto, você sabe o que significa literalmente ruído, barulho, reboliço? Eu vou explicar para você. O que está acontecendo aqui é um cenário de confusão. Ezequiel não encontrou nenhuma palavra para explicar aquele movimento. Ele não conseguiu sistematizar o que estava rolando ali. Na mente dele é uma bagunça. Aconteceu um barulho que ele não sabe descrever, se é voz, se é algum... Não, ele não sabe explicar o que está acontecendo. Na mente dele é um reboliço. O mais claro que ele encontrou para explicar é barulho, é bagunça. Na mente dele é confusão que está acontecendo ali. Enquanto eu profetizava, se eu não profetizasse, estava tudo tranquilo, paz. Mas enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, poeira levantando, ossos se chocando contra ossos, o barulho acontecendo, uma confusão absoluta. E aqui eu quero te mostrar algo precioso que Deus ministrou ao meu coração. Você consegue perceber que na mente dele, todo aquele movimento não passa de uma confusão. Todo aquele movimento é inexplicável. Na mente dele ele não consegue descrever o que está acontecendo. É bagunça, é confusão. Mas o que para ele é confusão, na mente de Deus, é Deus colocando as coisas no lugar. Na mente de Deus é Deus colocando a casa em ordem. Na mente dele, ele não discerne o que é aquilo. Ele não sabe decifrar o que está acontecendo. Mas ainda que ele não consiga entender o que está acontecendo, é Deus colocando a casa em ordem. Eu vou dizer para você com fogo no coração, olhando nos seus olhos: Deus não tem problema em te colocar em ambientes de confusão, se o objetivo for te trazer de volta para o centro da sua vontade. Deus não tem problema nenhum com isso, e Deus fará sempre que for necessário. É por isso que às vezes você se encontra em um momento de confusão. Na verdade não é que Deus está te confundindo, Deus está te orientando outra vez a entender que o que para você é confusão, é Deus te edificando, é Deus te estruturando, é Deus testando a tua fé, é Deus moldando tua paciência, para que você entenda que Ele ainda é capaz de colocar as coisas no lugar. Aleluia, 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 aleluia. Confusão, barulho, movimento, é o cenário que temos às vezes. Quantas vezes nós pensamos assim: eu não sei em que pé que eu estou da minha vida. Eu achei que seria melhor na cidade. Eu vivi esperando por algo melhor a vida inteira. Eu achei que a essa altura algo estaria melhor. E aquilo que parecia ser lindo se torna um momento sombrio. Um furacão. Quando você era criança você tinha mais sonhos, hoje tem menos. E é Deus dizendo para você: eu faço isso para te alinhar. Eu permito que no meio do vale aquilo que está ruim piore, para que você não piore junto com as coisas. E isso firme o seu coração na minha presença. E veja, depois que o reboliço acaba, ele percebe que os ossos estão alinhados. Deus não tem problema em nos colocar em confusões, se for para nos trazer de volta. Ele prefere que uma casa inteira esteja bagunçada, desde que uma dracma seja achada e encontrada. Ele prefere que uma multidão grite crucifique, se aquela crucificação trouxer de volta para ele todas as coisas. E agora o que temos é um cenário de terror, porque os ossos estão alinhados e começam a crescer entre os ossos tendão e nervo, carne e pele. A ordem aqui é importante. Eu estou encerrando já. A ordem aqui é importante: tendão, nervo, carne, pele. Essa é a ordem que ele destaca. Ele diz precisamente. Eu olhei, e aqueles ossos que estavam aleatoriamente espalhados ganharam estrutura, ganharam a formação original, indicando a estrutura. Ganharam tendão e nervo, indicando sensibilidade. Ganharam carne, músculo, indicando força, e ganharam pele, que revela a identidade. Eles estão ganhando forma outra vez. E por que a ordem é importante? Eu vou explicar para você por que a ordem é importante. Porque parece que o que ele está vendo é o processo reverso da morte. Quando a morte vem, a pele se deteriora, a carne se deteriora, os nervos, que são mais resistentes, demoram mais, mas se deterioram também. E por último ficam apenas os ossos espalhados.
Mas o que ele está vendo é esse processo inverso. O que a morte fez, o Espírito está fazendo ao inverso. Da forma como a morte levou, Deus está trazendo de volta. Da forma como a morte fez, Deus está refazendo. E por que isso é relevante? O que Deus quer comunicar para o profeta quando faz isso? Eu vou explicar para você. É como se ele dissesse: Ezequiel, você é um que esqueceu do meu nome sobre o retorno para Jerusalém. Você é um que já não acredita mais que poderemos voltar. Mas eu estou mostrando para você que eu sou capaz de abrir caminhos de volta até para a morte. Eu consigo construir caminho de volta. E se eu consigo construir caminho de volta para a morte, eu te asseguro que o meu povo voltará para dentro da sua terra outra vez. E eu preciso dizer para você, por mais impossível que pareça, por mais complicado que seja, Deus é capaz de abrir caminhos de volta. Deus pode abrir caminho de volta para esse ministério. Deus pode abrir caminho de volta para esse relacionamento. Deus pode recuperar. Para Deus não existe nada perdido, não existe nada que não possa ser recuperado. Ele não é apenas o Deus que cria, é o Deus que recria. Não é apenas o que faz, é o Deus que refaz. Ele é o Deus em quem podemos esperar. De repente, os corpos estão ali espalhados agora, mas são apenas corpos. Eu juro que imagino Deus dizendo para Ezequiel: verifique agora, veja se está mais fácil de crer. Diga ao vento, filho do homem, espalhe sua voz aos quatro cantos, grite. Vento do Espírito, sopre sobre esses mortos para que vivam. E ele profetizou, e o Espírito veio sobre eles, e veja o que vai acontecer. O Espírito entrou neles e eles viveram. E veja o que Ezequiel diz: eles viveram, vírgula, e se puseram de pé. Eram ossos, ganharam estrutura, sensibilidade, força, identidade. Agora ganharam vida, estão de pé. Estão de pé porque ganharam vida, porque a posição de quem está vivo é de pé. Deus espera que aquele que está vivo se posicione. Deus espera que aquele que recebeu do Espírito de vida tenha posicionamento de vivo diante dele. É por isso que quando você encontra alguém que está sempre no chão, sempre ruim, é difícil você entender que sobre ele repousa alguma vida espiritual. Por quê? Porque a posição de quem está no chão é justamente a de quem está morto. E se você levantar um morto e sair de perto, ele vai cair de novo, porque ele está morto. Mas quando você encontra alguém vivo e dá uma rasteira nele, ele cai. Mas ele porque ele está vivo. E Deus está dizendo para você aqui hoje: se o Espírito de vida repousa sobre você, se o Espírito Santo levantou você para uma obra, o mínimo que Deus espera de você é que você se posicione. É necessário que você faça valer a pena a vida que Deus compartilhou com você. E veja, se puseram de pé e formavam um exército, aleluia, um poderoso, um enorme, numeroso exército. Formavam um time de futebol? Não. Um grupo de amigos? Não. Não era isso. Um grande número de profissionais? Não, não é isso. Eles formavam um exército. Não era um povo aleatório, não era uma tribo aleatória, era um exército. Você consegue reparar? O que está acontecendo aqui não é que Deus está levantando um exército novo, não. Deus está dando uma segunda chance para aquele exército que lutou e perdeu. Deus está dizendo: da primeira vez não deu certo, mas agora a minha presença está indo com vocês. Agora meu Espírito repousa dentro de vocês, e vocês são poderosos enquanto exército. Eu imagino Ezequiel arrepiado, e Deus fala com ele: você viu isso aí, Ezequiel? Sim. Você voltará para cada rua daquele lugar onde vocês estão, vai encontrar cada amigo que você tem, cada lugar onde for possível viver um judeu, um hebreu naquele lugar, e você vai profetizar: assim diz o Senhor, eu vos tirarei da vossa sepultura, já que vocês estão como ossos secos.
eu estou tirando vocês daí, e vocês reconhecerão que eu sou o mesmo que prometeu quando voltarem para a tua casa, e vocês saberão que eu sou corajoso para prometer e fiel para cumprir o que eu prometi, e reconhecerão que eu ainda sou o Senhor na vida de vocês. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ouça. Sabe como termina a história? Ezequiel faz isso, ele comunica, ele prega, ele reativa a fé no coração das pessoas. E agora o que temos? Pouco tempo depois dessa profecia, dessa palavra, Deus levanta 3 homens. Quantos homens eu disse? Não, me ajuda aí, vamos lá. 3 homens. Primeiro, Neemias. Segundo, Esdras. Terceiro, Zorobabel. Quem são esses 3 homens? Eu vou explicar para você. Neemias é o homem que Deus levantou para reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam no chão. Deus levanta esse homem e, de uma forma milagrosa, ele recupera as muralhas de Jerusalém em 52 dias. Muralhas essas que normalmente levariam 1 ano e meio, 2 anos para serem recompostas, ele consegue reconstruir com seus amigos em 52 dias. E alguém diz: Neemias, qual é o segredo do sucesso para conseguir com tanta eficiência reconstruir as muralhas em tão pouco tempo? Ele vai dizer: não é porque eu sou um bom pedreiro, nem pedreiro eu sou, é porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. E enquanto ele reconstrói os muros de Jerusalém, tem um sacerdote, um escriba pregando para o povo, cujo nome é Esdras. Enquanto ele levanta as muralhas de Jerusalém, Esdras está pregando, levantando a fé do povo dentro do coração deles. E quando as muralhas terminam de ser construídas, Esdras proporciona uma plataforma e começa a pegar a lei de Moisés, a explicar a lei de Moisés, nada mais. Ele apenas lê e explica, lê e explica. E enquanto ele explica a lei de Moisés para o povo que voltou para aquela terra, o povo fica tão feliz. O Espírito Santo desce sobre eles como forma de quebrantamento, e eles entram em um choro torrencial dizendo: nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra o Senhor. E Esdras interrompe o choro deles e diz: ninguém vai chorar aqui hoje, nós estamos em casa. Se tivermos que chorar, vai ser de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eles voltaram para casa, estão se levantando outra vez. E por fim, nesse mesmo tempo, Deus levanta um homem simples cujo nome é Zorobabel. É o responsável pela reconstrução do templo de Jerusalém. É claro, eles voltaram de um cativeiro, eles não têm ouro, não têm prata, não tem nada que havia no outro templo de Salomão. Eles vão construir um templo menor, mais simples, menos luxuoso, não tem a mesma riqueza que havia no outro. E de repente, enquanto eles constroem, alguém diz no meio do povo: será que o mesmo Deus que habitava no templo de Salomão voltará a habitar nesse templo simples e humilde que ele constrói? Não tem prata lá, não tem ouro lá dentro, nada que ofereçamos de oferta ao Senhor. E sorrateiramente surge um profeta chamado Ageu dizendo: por que vocês estão preocupados com isso? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, mas sobre essa casa eu tenho uma palavra. Qual é? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, e nesse lugar eu trarei a paz. O que Deus está dizendo é: o lugar é menor, mas a glória será maior. O lugar é mais simples, mas terá mais poder de Deus. Você pode fechar os olhos nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã, uma oração simples, mas uma oração que reconstrói, uma oração que recupera, uma oração que traz de volta o ministério que parece ter perdido, uma oração que traz de volta a fé que parece ter sumido do seu coração nesse tempo, uma oração que traz de volta, da mesma forma como o Senhor trouxe de volta um exército. Deus está levantando e fortalecendo o teu coração mais uma vez. Deus está trazendo de volta a sua presença sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua história. Deus está trazendo de volta sonhos para o teu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre
secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Você pode levantar as suas mãos essa manhã? Levante suas mãos. Pai, eu oro em nome de Jesus. E eu abençoo cada coração que crê nessa palavra. Deus, nós ministramos sobre essa região, Senhor amado, o que Ezequiel profetizou sobre aquele vale, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É tempo de levantar o Senhor, ó Pai, nesse momento, profeta sobre essa região. É tempo, Senhor, de famílias serem recompostas nesse lugar. É tempo, Senhor amado, de casas serem restabelecidas, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Nós ministramos, Senhor, sobre essa igreja, sobre essa região, sobre esse lugar, sobre essa cidade. Ó Deus, que o Senhor está trazendo de volta. O Senhor está abrindo um caminho de volta à intimidade, de volta à comunhão, de volta ao senso da Tua presença, de volta à percepção da Sua voz. Nós ministramos sobre esse ambiente, Senhor, que nada impedirá o Teu povo de ouvir a Tua voz. Assim como os ossos ouviram, nós ouviremos e responderemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De ossos secos,